Bom dia, família! Qué alegría estar nuevamente como familia región sur y oeste, amén. Yo gosto muito siempre de nuestro culto regional, super regional, por la misma razón que somos menos y ahora podemos realmente sentir como una familia, amén. Estoy bien alegre hoy para pregar la palabra de Dios. Mas para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Arias. E eu tenho realmente o honor e o privilégio de liderar junto a minha esposa Juliana Arias as regiões sul e oeste da igreja aqui em São Paulo, amém? Mas também, se você não sabe, somos parte de um movimento de igrejas ao redor do mundo, onde tivemos uma conferência mundial 2 semanas atrás, amém? Que foi em Londres, em Europa. Realmente a Europa é outro mundo, né? É outra coisa. Realmente não mudo Brasil por nada, amém? É muito bonito lá, mas Brasil é Brasil, amém? E acá tem 5 Copas do Mundo, amém? Isso é melhor que muitas coisas, amém? Mas a cidade é incrível, a cidade de Londres é incrível, muito cara também, muito cara, lá você tem que pagar em libras. Se os euros são caros, as libras ainda mais, amém? Por eso con todos los brasileiros que estamos lá, teníamos que fazer marmitas para o almoço, amém? Foi incrível, porque você pode tirar o brasileiro de Brasil, mas você não pode tirar Brasil de um brasileiro, amém? Então, marmita foi algo que realmente nos ajudou muito, amém? Mas depois da conferência, teve o privilégio de ir para Lisboa, Portugal também. E lá passar um bom tempo com meu irmão de sangue, meu irmão físico. E foi realmente um tempo muito especial com minha esposa e meu irmão, amém? Eu realmente não olhava ele até 2 anos atrás. Então, para que você tenha uma noção, nos últimos 12 anos, eu realmente he olhado ele menos de 2 semanas. Em 12 anos. Realmente he passado 2 semanas com ele em todos esses 12 anos. Então, realmente foi viagem muito especial. Mas o que mais me inspirou de todo o viagem, realmente não foi a beleza das cidades, nem as experiências pessoais, mas sim a fé dessas igrejas em Europa. A fé das igrejas na Europa foi algo incrível e basado no que vi e aprendi na conferência, hoje vou pregar, amém? Meu título em minha aula hoje é Os alcances de uma fé pessoal. Os alcances de uma fé pessoal. Onde pode chegar sua fé quando você tem uma fé pessoal? E antes de começar com a aula, eu quero realmente explicar o que é uma fé pessoal. E o melhor exemplo para isso é Pedro na Bíblia. Porque Pedro foi um homem forte, foi um homem cheio de zelo, foi um homem atrevido e ousado, escolhido por Jesus para ser o primeiro líder da igreja. Durante o tempo com Jesus, Pedro tinha uma fé firme. Você lembra que quando Jesus estava caminhando na água, Pedro também caminhou sobre a água, porque tinha a Jesus à frente. Ele reconheceu que Jesus era Cristo, porque o próprio Jesus pediu para eles pensar profundamente. E quando ele pensou profundamente, ele pôde reconhecer a Jesus como Cristo. Foi o primeiro homem a reconhecer a Jesus como Cristo. Mas foi porque Jesus perguntou para ele. Ele teve a coragem hasta de cortar a orelha de um servo do sumo sacerdote. Mas por quê? Porque tinha ao maestre, a Jesus ao lado dele. Pedro pregou, curou e expulsou demônios, porque Jesus lhe deu a autoridade. Isso está em Lucas 9. Realmente, Pedro fez coisas muito incríveis quando tinha a Jesus ao lado dele. O problema chegou quando Jesus foi preso e já não estava ao lado dele. O que aconteceu com a fé de Pedro? Quando já não tinha fisicamente a Jesus ao lado dele. Pedro ficou com medo e negou a Jesus 3 vezes. O que passou quando tiraram a Jesus fisicamente da vida de Pedro? Ele duvidou e se escondeu, com portas trancadas por medo às pessoas. Esse mesmo que havia cortado a orelha de um servo do sumo sacerdote se escondeu quando não tinha a Jesus ao lado dele. E depois da crucifixão, Pedro voltou a sua vida secular. Pedro caiu na fé quando tiraram fisicamente a Jesus dele. Estão comigo, irmãos?
Cayó la fe como si nada hubiera acontecido antes, como si Jesús no hubiera existido. Y a fe de Pedro vaciló cuando ya no tenía a Jesús físicamente perto dele. E realmente, irmãos, assim como Pedro, muitas vezes nós podemos realmente apoiar e muitas vezes depender da fé das pessoas a nosso lado. Pode ser líder ou pode ser os amigos da igreja. E Pedro foi muito forte na fé, até que não tinha mais a Jesus ao lado. E muitas vezes nós dependemos muito da fé das pessoas a nosso lado, seja líderes ou seja amigos. E não me entendam mal, irmãos. Líderes e amigos são presentes de Deus, amém? Eu he estado embaixo de uma liderança incrível, com muita fé, muitas vezes. Eu estado em grupos que han tenido muita fé. E é fácil ter fé quando todos estão cheios de fé. Mas a realidade, o problema é quando o líder já não está mais em sua vida. Quando você já não tem líder que inspira você a ter fé. Quando você já não é parte do grupo cheio de fé, o que você faz? E nessas horas, nossa fé se desmorona, muitas vezes. Por quê? Porque é uma fé dependente de pessoas. E isso não é uma verdadeira fé. Uma fé dependente de pessoas não é uma verdadeira fé. Foi por isso que Pedro caiu tão baixo. Porque sua fé dependia mais da proximidade física de Jesus que de seu próprio relacionamento com Deus. Isso, irmãos, é uma fé pessoal. Quando você não precisa de pessoas, quando você não precisa de líder que fale para você o que fazer ou como fazê-lo, mas porque você tem relacionamento perto a Deus e você tem uma fé pessoal, amém? Depois de isso, depois de que Pedro caiu a fé, Jesus chamou a Pedro para ter último tempo de discipulado. Você lembra? Em João 21, né? Realmente chama Pedro para falar: o que está acontecendo com você? Realmente tuvo último tempo de discipulado e realmente ele aprendeu que ele, por los hermanos, por ele e por los hermanos, ele precisava uma fé pessoal. E passou de uma fé dependente da presença física de Jesus para uma fé própria e pessoal. Isso, irmãos, é uma fé pessoal no dia de hoje, motivada pela sua intimidade com Deus. Não motivada por las direções de uma pessoa, baseada na confiança nas promessas de Deus, não é o que outra pessoa pode prometer para você. Uma fé pessoal é que conhece e se deleita no caráter santo de Deus. Por isso, o título de minha aula é esse: os alcances de uma fé pessoal. E por isso vamos aprender as coisas que Pedro pôde fazer depois desse último tempo de discipulado com Jesus, amém? Vamos a orar primeiramente. Deus Pai Santo, Deus perfeito, Deus Todo-Poderoso. Pai, hoje nos aproximamos ao Senhor com honra e com humildade, Deus. Porque hoje, Senhor, queremos aprender de sua palavra. Porque hoje queremos aprender a depender simplesmente do Senhor e de sua palavra. Hoje queremos sair daqui realmente com uma fé pessoal. Uma fé que não é dependente de pessoas. Que não é dependente de uma situação. Mas dependente de suas promessas e sua palavra. De sua presença. De seu caráter, Deus. Pai, eu peço que cada homem e cada mulher que está aqui neste lugar realmente possa ser humilde para acreditar suas escrituras mais que qualquer outra coisa. Acreditar sua palavra mais que qualquer pensamento intrusivo. Crer mais ao Senhor e sua palavra que qualquer sentimento que realmente não nos permita enxergar sua palavra. Pai, eu peço isso. Enche-me de sabedoria e seu Espírito Santo para pregar a palavra hoje. Eu peço e oro todo isso em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Os alcances de uma fé pessoal. Primeiro ponto. Uma fé que dá tudo. Uma fé pessoal é uma fé que dá tudo. Aqui, vamos para Atos 3. E lembremos, família, que isto é uma interação entre eu e vocês. Então, preciso que vocês também falem comigo, amém? E em Atos 3, isso é o que acontece depois de que Jesus foi levado ao céu. Depois que a igreja começa em Jerusalém.
em Atos 2. Em Atos 3 acontece en el versículo 1. Dice así: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora de oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Dice Pedro: não tenho prata nem ouro. Muitos de nós podemos sentir-nos identificados, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, esto le doy. Em nome de Jesucristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Uau! O que está acontecendo acá? Depois de que a igreja inicia, um dia Pedro e João vão para a igreja, amém? Eles iam realmente a orar, e em meio de a caminhada para ir à oração, eles olham a este homem que estava aleijado. Acá Pedro, mesmo sendo discípulo de Jesus, ainda não tinha muito que oferecer. Não tinha nem prata nem ouro para ajudar a esse homem. Pedro não podia ajudar a este homem com dinheiro porque não tinha, amém? Pedro não podia fazer terapia para ele porque não tinha conhecimento para fazer isso, amém? Pedro parecia ser o menos capacitado para ajudar a este homem. Mas ele tinha algo. Ele tinha um mensagem cheio de fé para este homem. E isso foi suficiente, irmãos. Um mensagem cheio de fé era suficiente para mudar a vida de um homem. E isso foi tudo que bastou para Deus fazer um milagre na vida de Pedro, amém? Pedro tinha fé para crer que só precisava dar de lo que ele tinha, mesmo que fosse pouco, e o que Deus faria o resto. O que quer dizer isso, irmãos? Quando temos uma fé pessoal, entendemos que a única coisa que Deus pede para fazer um milagre em sua vida é que demos o que temos. Quando você dá todo o que tem, mesmo se não é muito, Deus pode fazer um milagre, amém? Uma fé pessoal entende que precisa dar todo de si, e isso é suficiente para um milagre. Não importa se você tem muito não é suficiente para um milagre. Você tem pouco é suficiente para um milagre, pero se é todo o que você tem, é suficiente se você dá isso. Estão comigo, irmãos? Ter uma fé pessoal, irmãos, é entender que Deus pode fazer milagres quando damos o que temos, seja muito ou seja pouco. E essa é uma das coisas, irmãos, que mais me impressionou e mais fiquei animado da igreja da Europa. ¿Por quê? Porque cada pessoa que estava lá servindo se concentrava em dar todo de si mesmo. Todo. Mesmo seja a pessoa que pregava, mesmo seja a pessoa que ponia os copos da Santa Ceia, mesmo seja a pessoa que cuidava da porta e realmente falava às pessoas, qualquer coisa que fazia, dava todo de si mesmo. Você podia ver uma pessoa servindo e sem importar que fuera, pegando lixo do chão. Qualquer coisa, ele está dando todo seu coração. Por isso, qual foi realmente o resultado da conferência na Europa? Hubo 15 batismos, amém? Hubo 3 restaurações. 5 evangelistas nominados também. Hubo milagres. Mas por quê? Porque cada um deles decidiu dar tudo, mesmo seja muito ou seja pouco. Irmãos, os milagres em nossas vidas não são questão de talentos ou recursos. Muitas vezes acreditamos, queremos acreditar, que como não tenho tempo, não pode haver milagros em minha vida. Como não tenho dinheiro, não pode haver milagros em minha vida. E isso é uma mentira. Você só precisa dar tudo, seja muito, seja pouco, e Deus pode fazer o resto, amém? Vamos para Marcos 12. Marcos 12. Vamos a olhar o exemplo de uma mulher incrível. Em Marcos 12, versículo 41. Deixem saber para mim quando cheguem lá.
Marcos 12, versículo 41 fala assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam allí grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim a seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos outros. Todos deram de lo que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu todo o que possuiu para viver. Aqui realmente esta escritura é muito poderosa, porque realmente Deus não está enfocado em quantidades, mas que realmente seja todo de você. Acá, a viúva pobre deu o mínimo em valor. Foi a que menos deu em valor. Mas para Jesus foi a que deu mais, porque entregou todo. Esse é o princípio do dia de hoje. Fé é entregar todo a Deus. E realmente acreditar que é o suficiente para que Deus faça milagre. Amém? Os milagres em nossas vidas não são questão de talentos, recursos, é questão de coração, é questão de fé, é questão de dar todo. Amém? As pessoas mais ocupadas podem ser as mais frutíferas de todas. ¿Por qué? Porque tienen menos tiempo. Entonces lo que tienen, lo poco que dan, es suficiente para que Dios faça un milagro. Para muitas vezes, por essa mesma limitante em nossa mente, é que Deus não faz milagros, porque você tem pouco para dar e termina dando nada. Por esse mesmo limitante, porque eu não posso dar muito. Pero Deus não quer muito, Deus quer que dê todo o que você tem, e isso é suficiente. Uma pessoa muito ocupada pode ser muito frutífera, porque pode evangelizar no metro quando está indo para o trabalho. Porque pode evangelizar na fila, em qualquer restaurante ou em qualquer lugar onde esteja. Por isso as pessoas mais ocupadas podem ser as mais frutíferas, porque dão do que lhes falta e não do que lhes sobra. E essa é a receita para milagres em nossas vidas. Eu quero perguntar para você, o que você ha estado dando ultimamente? O que você tem dado ultimamente? Você tem dado tudo ou o que sobra? Você tem que se perguntar, está olhando milagres em sua vida? Provavelmente você está dando algo, mas não está dando tudo. Comece a dar o tempo que você tem, mesmo se é muito pouco ou muito. Comece a usar seus recursos e seus talentos para servir na igreja. E assim ver milagres na igreja acontecendo. Hoje, irmãos, a única coisa que precisamos para ser uma igreja ainda mais forte, ainda mais frutífera e ainda mais excelente, é que todas as pessoas aqui tenham uma fé pessoal. Cada um de nós. Uma fé que entende que seja ou quanto for, ser tudo, Deus vai fazer um milagre. Amém? Segundo ponto. Uma fé corajosa. Uma fé corajosa. Uma fé pessoal, uma fé corajosa. Vamos a Atos 10. Mas, irmãos, eu tenho um pouco de medo a confessar. De que muitos de nós estamos escutando, mas não enxergando. E hoje, realmente, eu quero parar para que você comece a meditar o dia de hoje. Se você está escutando, mas realmente está enxergando em seu coração. Estou falando essas coisas, mas realmente é a Escritura que está falando. E você tem que realmente meditar o dia de hoje. Se realmente você tem uma fé pessoal ou ainda você tem uma fé que depende das pessoas. Se sua fé depende do jeito em que eu prego. Se sua fé depende de meu sotaque. Se sua fé depende dessas coisas, você não tem uma fé pessoal. Você tem uma fé dependente, amém? E hoje, esta pregação é simplesmente para isso, para que podamos mudar nossos corações, amém? Uma fé é corajosa. A escritura é Atos 10. Qual é o contexto dessa escritura? Pedro tem uma visão bem estranha, né? Vamos a ver acá en versículo 11. En Atos 10, versículo 11 dice: vio o céu aberto e algo semelhante a uma grande lençol que descia a terra, preso pelas 4 pontas,
contendo toda especie de quadrúpedes, bem de répteis e de terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Acá esto foi el sonho que ele teve, mas realmente significava este sonho. Vamos para o versículo 34. Ele chega a la casa de um gentil chamado Cornélio. E ele se enxerga que Deus agora está chamando a los gentiles também para ser parte do povo de Deus. E eu acho que todos temos que sentirnos encorajados por isso, porque você é um gentil, amém? Ou era um gentil. Você não era judeu, a menos que você tenha a família judeia. Eu sei que eu não, amém? Mas Deus fala para Pedro: agora os gentiles também vão ser parte do povo de Deus. Versículo 34 fala: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas todas as nações aceitam todo aquele que o teme e faz o que é justo. Pedro foi um homem corajoso. Pedro, depois da morte de Jesus e o último discipulado com Jesus, tornou-se um homem corajoso. Você tem que realmente pensar. Ele tinha uma fé personal em Deus. Ele estava disposto, irmãos, a viver os planos que Deus tinha para a sua vida, mesmo se eram muito grandes para ele. Provavelmente ele pensou: ok, eu vou ser líder da igreja em Jerusalém, vou ficar em Jerusalém aí e vou morrer em Jerusalém. Mas não, Deus falou para ele para abrir o reino de Deus para os judeus. E depois disso, abrir o reino de Deus para os gentiles também. Muito mais de lo que ele podia pensar ou imaginar. E que ele estava disposto a abrir os planos, mesmo quando eram muito maiores que ele podia imaginar. Hoje quero realmente que cada um de nós possa pensar uma coisa. E se você precisa fechar os olhos para isto, qual poderia ser o chamado de Deus mais grande em sua vida? Qual poderia ser o chamado de Deus mais grande na sua vida? Que Deus poderia fazer através de sua vida no dia de hoje? Pense. Que seria o mais grande que você pode pensar agora? Pense nisso mais. Qual seria aquele chamado que te desafiaria de verdade em tu coração? E se você pensou agora nuno, a pergunta é: Deus quer fazer isso? Sim. Mas ainda mais, Deus quer fazer mais que isso? Também. Qualquer coisa que você pode pensar agora que Deus quer fazer e pode fazer em sua vida é muito pequeno para o que Deus realmente pode fazer, amém? Mas imagina, Pedro, não, eu me preparei só para ser um líder de igreja. Eu não posso abrir o reino de Deus para mais pessoas, não sei como fazer isso. Imagina Pedro em meio de todo este povo, percebendo que ele teria que abrir o reino de Deus e pensando: ai, não sei o que vou dizer agora, tenho medo agora. Que pensa ele? Oh, não me preparei para isso. Não estou preparado para abrir o reino de Deus. Ninguém me avisou. Oh, estou com medo. Não quero fazer. Isso teria sido um desastre se não hubiera realmente sido corajoso nesse momento. Mas não aconteceu porque ele tinha fé. Tinha fé de que realmente viver os planos de Deus em la vida dele. Qual é um dos maiores inimigos da fé? Insegurança. Insegurança. Pensar que você é incompetente ou que uma situação é limitante, por isso você não pode fazer. E como pessoa nos encanta limitar-nos. ¿Por quê? Porque realmente não limitar-se é ter que ser corajoso. E o que nos falta para ser corajoso simplesmente é uma palavra: nos falta fé. Mas frases de segurança são como: não tenho talento para isso. Eu não posso fazer, não he feito antes, não posso fazer agora. É muito difícil. Tenho medo, não quero fazer. Ou não consigo. Não tenho tempo para essas coisas. Todo esto, irmãos, são señales de insegurança. Mas realmente não é insegurança, é falta de fé. Falta de fé em lo que Deus pode fazer em sua vida, amém? Irmãos, Deus sempre nos vai chamar a coisas maiores do que pensamos. Sempre. Se você pensa que o que você pensou agora é muito grande, não, é muito pequeno para Deus. E Ele vai chamar coisas grandes. E por isso precisamos ser corajosos. Precisamos ter fé para viver esses planos.
Um casal que me inspira muito são meus irmãos Kahim e Dai, amém? Quem conhece a Kahim e Dai sabe que são homem e mulher corajosos, amém? Palmas para meus irmãos, amém? Porque em alguns meses atrás, Kahim e Dai estão discipulando a 3 casais. 2 deles eram líderes de bate-papo. ¿Qué quiere decir? Eles están cuidando también de los bate-papos de las personas que están discipulando. Y si usted no sabe qué es discipular, es básicamente ayudar a otra persona espiritualmente. Cada uno de nosotros tiene un discipulador. Y él están discipulando a 3 casales, 2 de esos eran ¿qué? Líderes de bate-papo. Mas eles mesmos no lideraban un bate-papo. En un momento, eles falaron, hermano, no solo podemos discipular 3 casais. Entonces, eso es lo que podemos hacer por ahora. 3 casais discipulados. Y no máximo, podemos discipular 3 casais, mas si formos a liderar un bate-papo, tenemos que discipular menos personas. Mas Dios tenía otros planos, amén. Dios tenía planos. Eles se limitaron a eso y era bom. Mas no era lo que Dios quería, amén. Y Dios organizó todo en la vida de eles para mostrar un llamado a algo ainda mayor. E hoje, além de discipular casais, 2 deles liderando bate-papo, eles também estão liderando um bate-papo e se chama Árvore da Vida, amém? E agora Deus está abençoando o bate-papo também. Deus está trazendo pessoas através do bate-papo. Por quê? Porque foram corajosos e pegaram mais responsabilidade e pegaram o chamado de Deus para a sua vida, amém? Kahim e Dai poderiam ter inventado muitas desculpas. Señales de insegurança. Mas quando Deus chama, a única opção é ter coragem, amém? Eu quero perguntar para você: qual é o desafio que Deus colocou claramente em seu caminho? Qual é realmente o desafio que Deus colocou claramente em seu caminho? Pode ser pregar em uma reunião de trabalho. Pode ser pregar e falar de Jesus para sua família. Puede ser liderar un estudio bíblico, compartilhar con la persona al lado. Puede ser liderar una iglesia o un bate-papo. ¿Qué es lo que Dios colocó en su vida, en su camino? Y hoy você precisa ser corajoso. Uma fé pessoal, hermanos, se somete a los planos de Dios. Mesmo cuando son mayores, porque vai ser maiores, mais desafiadores e diferentes de lo que esperamos. Hoje, realmente decidamos confiar en Dios, porque eso es lo que Pedro fez. Confiar en Dios en un llamado ainda más grande. Pedro pasó de pescador a apóstolo y abriendo un reino de Dios para los judeos y gentios. Y hoy, hermanos, nós podemos tomar a misma decisión, amén. Tercer y último punto. Ainda están conmigo, hermanos? Incrível. Y las personas de atrás también. Ok, algumas, não todas, amém. Está bom. Mas, obrigado por los que sí responderam, amém. Uma fé que nunca desiste. Uma fé que nunca desiste. Vamos para Atos 5, amém. Acho que para a próxima, as pessoas que sentam atrás têm que sentar-se em frente e os de frente atrás, amém. Pode ser bom. Pensem nisso. E por que também? Atos 5. Atos 5. Atos 5, versículo 17. Dice assim: Então o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender a os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-los para fora e disse: Diríjanse ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Aqui, os apóstolos, entre eles Pedro, foi encarcelado. ¿Fala encarcelados? Sí. Sí. Mas foi encarcelado por as mesmas pessoas que mataram a Jesus. Provavelmente isso era uma sentença de morte para ele. Provavelmente Pedro ia morrer. Mas Pedro foi preso por pregar. Mas um anjo liberta ele. E que faz ele? Ele sigue pregando a palavra. E Pedro é uma inspiração, irmãos.
Porque físicamente, na cárcel, fala na cárcel, en la prisão, ele não estava perto a Jesus fisicamente. Ele não tinha seus irmãos lá, rodeados de homens que podiam e queriam fazer mal a ele. Ele tinha todas as coisas para que todo fuera errado, mas ele ainda nunca desistiu. Essa foi uma das coisas que mais me impactou a conferência, irmãos. Realmente nunca desistir. Nunca desistir. Não importa quão mal e ruim seja a situação, nunca desistir. Não importa quão horrível você esteja passando esse momento, nunca desistir. Não importa os obstáculos, nunca desistir. Não importa a oposição, uma fé pessoal e verdadeira nunca desiste. Pedro entendeu isso, a ponto de durar uma vida fiel, a pesar dos desafios. E quem conhece a história sabe que como murió realmente Pedro. Ele estuvo dispuesto a morir numa cruz, como também nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas de cabeça para baixo. ¿Por quê? Porque não se achava digno de morrer como seu Senhor e Salvador Jesus. Você pode entender a classe de persecução e obstáculos que tinha este homem na vida. Ele morreu mártir. ¿Por quê? Porque tinha fé em Deus e nunca desistiu. Uma fé pessoal não desiste, irmãos. Que honra, eu quero honrar a todos meus irmãos que têm mais de 20 anos na fé, amém? Onde estão meus irmãos que têm mais de 20 anos na fé? Aqui. Vamos a bater palmas para eles, amém? É incrível. Todas as pessoas que têm mais de 15 anos, 20 anos, realmente são uns heróis na fé. Muitos de nós realmente temos problema em ficar fiéis por um ano, amém? Mas essas pessoas realmente 15 anos, 20 anos. E são muitas das provas que Deus ha realmente colocado em vida deles. Mas eles han durado fieles, amém? Vocês, irmãos, vocês são um exemplo para a nossa vida. Vocês realmente são um exemplo a imitar. Precisamos de vocês. Precisamos muito de vocês, porque nós temos que realmente passar por lo que vocês já realmente passaram. E vocês realmente são uma inspiração para nós. Pero precisamos, irmãos, que vocês continuem dando todo e vendo milagros em sua vida também. Precisamos ver vocês responderem ao chamado de Deus sem medo também. Vocês são pessoas que eu quero aprender a imitar, porque vocês não desistem. E agora quero realmente perguntar para todos nós, qual é a nossa fé no dia de hoje? Uma fé dependente de pessoas pode quebrar, mas uma fé pessoal em Deus nunca se rende. Nunca. Se vocês estão pensando em desistir em alguma área de sua vida espiritual, seja na missão, não desista. Nunca desista. Se você está pensando em realmente desistir em sua pureza, porque você está tentando e não pode, não desista nunca. Não em seu coração, não em sua fé, nunca desista, irmão. Peça ajuda aos irmãos, mas mais importante, realmente se fortalece com Deus. Procure a Deus como fortaleza suya, amém? Porque Jesus está esperando você no céu. E isso temos que recordar, lembrar o dia de hoje. Deus está esperando por nós no céu. Isso é o que fez Pedro ser corajoso. Isso é o que fez Pedro nunca desistir. Pensar em que Jesus estava esperando ele no céu. Em conclusão, família, Pedro começou com uma fé frágil e dependente. E pode ser provavelmente a fé nós hoje. Uma fé dependente de pessoas. Uma fé dependente de direção. Uma fé dependente de visão de pessoas por nós. Mas realmente, hoje, nossa fé não pode depender de pessoas. Deus nos chama a ter uma fé pessoal nele. ¿Estão comigo, irmãos? O que é uma fé pessoal? Uma fé que dá tudo. ¿Por quê? Porque sabe que Deus faz milagres através disso. Seja muito, seja pouco. Uma fé que é corajosa. Porque não tem medo de viver os planos de Deus. Mas também uma fé que nunca desiste. Porque sabe que Deus está nos esperando no céu. Deus quer nos ensinar hoje a ter este tipo de fé. E assim ver São Paulo sendo ganado para Deus. E assim ver Brasil sendo ganado para Deus. Mas assim ver o mundo inteiro ganado para Deus. E que para Ele sea toda a glória. Amém.